pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, hoje estamos aqui para mais um episódio do nosso Porquê Podcast, nosso 18º episódio. E eu estou aqui com meu convidado ilustre, querido, amado, Maravilhoso, maravilhoso, filho de Deus, meu esposo, pai da Cecília, pai da Cecília. empresário. Nossa, continua! Esse é o problema de ativar a identidade, de aceitar quem a gente é, Não, isso não é um problema, né? Esse né? é o É uma problema que coisa a gente boa. fica se invejosos. Pessoas que precisam de ajuda dirão assim: nossa, como se acha, né? Eu não me acho. Quem Eu se sou. acha é quem tá perdido. Eu sou, exatamente, eu sou. Inclusive tem um exercício sobre isso, né? E a gente não sabia disso há alguns anos atrás, né? É, Sobre identidade. Brincadeiras à parte. Pessoal, tudo bem? Tudo certo com vocês? 18º episódio hoje. isso aí, O que a gente faz aqui? Nós nem falamos no outro episódio, né? Por que podcast, né? Ajudar pessoas a responderem as perguntas, né? isso aí. Da onde que saiu o nome o porquê, Marina? É para isso que existe. Por que podcast? Da onde saiu? Tu lembra? Como Como? ele surgiu? Eu É. lembro. A gente Tá, estava onde, né? Lá na empresa, lá na Reciclar. numa reunião, nós dois e o Pablo, pensando no nome do Fazendo um lugar brainstorm. fazendo um brainstorm, o nome, e saiu o Porquê Podcast, Em função das diversas perguntas. que você faz todos os dias, o tempo inteiro. Glória a Deus, né? É, isso aí. Glória Então, o a Deus. episódio de hoje é sobre o poder do ecossistema. A gente quer conversar um pouco sobre isso. E acho que a gente pode começar falando o que é ecossistema, né? Nem todo mundo assim conhece por ecossistema, tem entendimento do que é Como o você ecossistema. definiria ecossistema? Ecossistema, para mim, é o ambiente onde eu estou inserida, né? Isso? As pessoas que eu tenho contato e os ambientes onde eu transito. Este é o meu ecossistema. Tudo, né? É, Pessoas, ambiente, empresas, conhecimento, isso, conhecimento tudo. que tem acesso, Uhum. né? Isso é o ecossistema. O pessoal, a Febracis fala que o ecossistema é as pessoas certas, os lugares certos, as pessoas certas e o conhecimento certo, na né? medida certa também, né? É isso aí. Então, o ecossistema, e aí a produção ousada, de novo, falou, o poder do ecossistema, eles estão ousados, né? Ousados, né? Tá, tu deu liberdade, viu? Qual é o poder do ecossistema? Cara, é gigantesco, né? É Tanto para cima gigantesco. quanto para baixo. Pra... Tanto te potencializar como te O diminuir. ambiente sempre vence, né? Sempre. O ambiente sempre vence. E para a gente ver, exemplo, eu tenho 38 anos, eu tenho amigos de infância que eu não convivo mais, Uhum. né? Por quê? Porque, agora eu vou te perguntar, tem amigas da tua infância que tu convive hoje, né? Tem. Tem outras não. Por quê? Às vezes não faz mais sentido, né? A gente acaba se afastando porque as vidas tomam rumos diferentes, né? Mas eu acredito que é mais por não ter sintonia, por não fazer mais sentido. O que seriam rumos diferentes? Me dá um exemplo, não precisa ser exatamente disso, mas... Rumos diferentes. A pessoa vai para uma cidade longe, vai. Mas eu tenho. Agora eu pensei, né? Mas eu tenho exemplos. Eu tenho uma amiga que mora no Rio de Janeiro. E nem por isso eu deixo de ter contato com ela, né? Do contrário, a gente tem contato. Não um contato de todo dia, de toda semana, às vezes nem todo mês. Mas quando a gente conversa e se conecta, é como se a gente se visse todos os dias, como na época que a gente estudava. Ok, beleza. Então, a vida toma rumo diferente. Não pela mudança física, Não, geográfica. é a mudança de mentalidade. É Romanos 12:2, a mudança de mente. É, Né? porque, exemplo, a Lê, tô falando de ti, viu? O exemplo da Letícia, né? Nós se distanciamos em razão geograficamente, mas é muito engraçado quando a gente conversa, como parece, como eu falei, nós somos amigas há mais de 15 anos, e ela viveu vários processos na vida dela, e eu vivi vários também, e a gente sempre tem muita troca pra ter, a gente sempre tem muita coisa pra compartilhar, e é muito legal ver esse crescimento, né? Letícia e Marcelo, o homem do churrasco, É, né? a Letícia casou com um carioca, inclusive o Marcelo virou nosso amigo também, né?
amigão, e agora eles vão casar. Quando passar esse episódio, nós já vamos ter ido no casamento deles. Já fomos. Já fomos no casamento Já deles no Rio. fomos. E é muito legal ver isso. Assim como tem pessoas que eram muito amigas, né? Meninas, enfim, E não mulheres. convive. Tá, mas E voltando. que hoje não faz sentido. Não, então, continua sendo amigo, mas não tem convivência. O que eu quero trazer com isso? O que é a questão do ambiente? Nós trouxemos, tu falou assim, a vida toma rumos diferentes. Não é pela mudar de endereço. Não. É pela a mudança de mente. De mentalidade. Exemplo, eu penso tal coisa, meus amigos, eles falam sobre, sei lá... Exemplo, seus amigos continuam bebendo e... Eles continuam... Jogando bola e, tipo, uma coisa mais... Exato. Eu parei de jogar bola quando eu descobri que eu era ruim de futebol. Que tu nunca sabia jogar bola. Exato. Então, o que acontece? Isso faz 30 anos. Tem uns que eu brinco com uns lá, cara, Continua jogando. Aceita que tu não sabe, para com isso. Mas assim, o que eu quero trazer com isso? A questão de ambiente, tá? As pessoas se afastam não é por mudar de endereço, mas porque os assuntos, os objetivos não fazem mais, eles não andam mais alinhados. Exemplo, se eu começo a correr, faz sentido eu conviver o tempo todo com alguém que bebe? Exemplo, faz sentido eu continuar convivendo com o Clóvis de alguns anos atrás que bebia toda semana? E comia muito? E comia muito? Não faz sentido. Porque a gente não vai ter conversas iguais, não vai fechar. Eu vou falar de correr, de ir na academia, de me exercitar, eu tenho que construir uma empresa, eu tenho que cuidar da minha filha, eu tenho que cuidar da minha esposa, eu tenho que cuidar da minha saúde. O que o Clóvis lá de trás vai estar falando? Cara, fazer um churrasco amanhã, hoje de tarde, a gente vai fazer um churrasco sábado. Um engradado ou meio engradado. Exato. A dúvida que nós tínhamos, daí é um pouquinho mais atrás, aí era pior. A dúvida entre 4 amigos, a gente se reunia sábado ao meio-dia e nós tínhamos uma dúvida cruel. Se nós pegávamos já 24 garrafas ou pegava só 12. Era um problema que a gente tinha, porque se pegava só 12, depois tinha que ir no boteco de novo. Para pegar mais 12. Para pegar mais 12, ou mais, né? Então, Sim. o que acontece? O que a gente quer trazer com isso? É que, exemplo, a gente ser intencional quanto aos objetivos. Nós sermos intencional quanto aos ambientes que a gente frequenta. Objetivos e ambientes, né? Objetivos e ambientes. Então, se eu sei para onde eu quero ir, se eu sei o que eu quero, eu vou buscar ambientes que me ajudem quanto a isso. Ser intencional. Então, sermos intencional quanto ao ambiente. Sim. O que a gente fala, né? O ambiente sempre vence. Então, se uma pessoa... Exemplo, tem os livros aqui. Sim. Facilita para mim eu conviver com pessoas que leem, que falam que estão buscando crescer, para mim continuar minha leitura? Sim. Porque esses dias eu vi esses dias não, faz tempo já. Eu vi o pessoal falando de livros de um determinado segmento e eles agora a gente está começando a usar livros aqui na empresa. Só que eles fizeram uma piada. Eles tacaram fogo nos livros. Nossa. Sim. Que lindo. Que são... Eles são... Eu nem consigo dar o adjetivo para isso, sabe? O negócio era bem assim, começava a filmar assim, agora nós vamos começar a usar livros aqui na empresa, né? Daí o que eles fizeram? Daí o cara pegou assim, jogou o livro numa fogueira, vamos começar a fazer fogo com o livro. Não vamos usar mais outro combustível, vamos usar livros agora. Então, se eu conviver com pessoas assim, se eu andar nesse ambiente, qual é que é o estímulo que eu vou ter para continuar lendo, continuar comprando livros? Nenhum. É mais difícil para mim, né? Eu vou ser motivo de piada, eu vou ser motivo de chacota. Na verdade, não quer dizer que tu não vá ler, né? Mas tu tem que fazer um esforço muito maior, uma força muito maior. Mas eu estou sendo desestimulado o tempo todo. Sim. Correto? Correto. E é sobre isso que a gente fala, o poder do ecossistema. Eu andar num ambiente que me favorece. Aquela frase clichê, não ser o mais... Eu não posso ser o mais inteligente, o mais esperto da mesa, né? Né? Eu tenho que ter algo para aprender com alguém. Mas isso aí fere um pouquinho o ego, né? Isso aí a gente tem que controlar o ego, né? Porque às vezes é muito bom, é muito confortável a gente estar num ambiente que a gente é o mais inteligente. Ou o mais desenvolvido. Mas daí o ego, a gente tá sentado em cima do ego e o ego é estático, né? Ele não anda, né?
Na verdade, ele só anda para trás, né? Sim. O que tá falando, Clóvis? O ego é seu inimigo. Lê o livro lá. O ego é seu inimigo. Então, o ambiente tem um poder gigantesco sobre a gente. A gente vê muito isso também nos cursos, nos treinamentos que a gente faz, né? O quão é importante o ambiente, o quão nos estimula a continuar a seguir, né? O quão nos traz ideias, aprendizados, e também as pessoas que a gente conhece nesses ambientes, né? Exemplo. Podemos pegar um exemplo muito prático que muitas pessoas já viram. Uma pessoa que às vezes tem problema com drogas, tem problema com álcool, que é uma droga também, só que é lícita, né? Para onde que ela vai? Quando ela precisa sair, quando ela quer sair disso e ela vai em direção em buscar ajuda. Qual é o ambiente que ela troca? Qual é o ambiente que geralmente a pessoa busca? A clínica, no caso? A clínica. A família. A igreja. A igreja, sim. Muitas pessoas quando saem, quando têm problemas com drogas, né? Para onde que elas vão? Elas vão para a igreja, muitas vezes, né? Na grande maioria. Por quê? Porque elas precisam se apegar a um outro ambiente. Elas precisam ter algo para acreditar e às vezes elas ficam 7 dias por semana numa igreja. Tudo que tem na igreja elas vão. Que é um ecossistema que vai auxiliar elas, né? Exatamente, isso aí. Aí tem os abençoados. Eu falo abençoado para não dizer outra coisa, né? As pessoas que precisam de ajuda, né? Elas falam assim, agora fez tudo lá tudo de ruim. Fiz tudo de ruim, agora quer ser crente, agora quer ir para a igreja. Mas a igreja é para quem precisa. Deixa ele lá, né? Exatamente. Tá porque bem. Quem tem consciência disso sabe que, ok... Precisa trocar, né? Precisa trocar o ambiente. Né? A gente sabe que o hábito tem que ser substituído, o vício, no caso ali, né? O vício tem que ser substituído. Ele tem que substituir o vício da droga por uma outra recompensa, né? Exatamente. Então, qual é antes ela usava a droga para se preencher, para curar a dor dela, porque se tu estudar um pouquinho, tu vai ver que toda droga, todo excesso esconde uma falta. Toda droga é para fugir, para se anestesiar e fugir da dor, né? Então, o que ela vai fazer lá? Ela vai procurar sanar a dor dela através da fé, através do se entregar, através do que ela acredita. Ela está mudando de ambiente. Isso é um exemplo, cara, muito claro. Eu nem tinha pensado nisso antes, mas é um exemplo muito claro sobre o poder do ambiente. Clóvis, mas nem todos conseguem. Ok, sim, eu entendo isso. Mas uma grande parte, eu quero trazer o exemplo do ambiente e muitos sim conseguem. Eu tenho um exemplo claro. Olha só, quem que me ajudou, eu já te falei isso, né, e falei várias vezes, quem que me ajudou a eu parar de beber, eu enxergar que, cara, bebida não é para mim? O Zeke. O Zeke. Que ficou não sei quantos anos agora. Uns 10 anos, né? Que ele ficou na clínica, né? Que ele ficou na clínica, ficou um tempo se recuperando e depois ficou trabalhando lá. Ele não voltou pro ambiente dele, um ambiente anterior. Mas isso, na maioria das vezes, é o medo dessas pessoas, né? De voltar para o ambiente. E hoje... De não saber resistir, né? Exato. E hoje, o que eu converso com ele? Hoje ele convive. Hoje ele serve cerveja para o pessoal. Ele convive, ele faz churrasco, ele tem o negócio dele. Parabéns para ele. Né? Eu tenho uma eterna gratidão por ele, porque foi essa pessoa que me ajudou demais, demais mesmo. Eu lembro que a gente ficava alguns sábados de tarde, depois que eu parava de trabalhar, a gente ficava conversando, andando de carro e conversando, porque eu precisava de ajuda. Sabe? Então, hoje ele consegue, ele faz o trabalho dele, ele convive com o pessoal, ele serve cerveja, ele dá risada. O pessoal até brinca com ele que sobre... Ô Zé, quer uma cerveja? Não, hoje não. E esse é o lema, né? Hoje não. Só por hoje. Hoje não. Então é o ambiente. A gente tem que escolher os ambientes que a gente quer conviver. De um ambiente que esses dias um amigo meu me convidou, falou assim, vamos lá em tal lugar, vamos fazer um negócio lá. Cara, resumindo, ele falou assim pra mim, se ele olhar esse episódio, ele vai saber. Cara, eu falei, cara, não é legal, cara. Eu não curto isso, não é legal. Ele falou assim, não, tu não quer as pessoas pra casar, é só pra fazer negócio. Cara, dinheiro por dinheiro, pra mim,
tem que ter um propósito a mais, né? Eu converso com outro amigo meu sobre que ele tem umas crenças. Eu, inclusive, emprestei o dinheiro. Eu emprestei dinheiro para ele. Eu posso dizer que eu emprestei um livro para ele. Que eu falei que não ia me emprestar livro, mas eu dei de presente o Kiyosaki para ele e ele vai lembrar. E eu emprestei Os Segredos da Mente Milionária, que foi o terceiro livro que eu comprei, do mesmo título. E a gente está falando sobre propósito. A riqueza tem que ter um propósito. A riqueza financeira tem que ter um propósito. E aí eu quero vincular aonde? Que dinheiro por dinheiro, negócio por negócio, se eu não olhar os valores, os princípios das pessoas que eu estou me associando, se eu, Clóvis, vou fazer negócio com ele diretamente, tá? Se eu vou me associar a ele, não deixa de ser diferente de prostituição, né? Porque não bate os valores, né? Dinheiro por si só, não deixa de ser uma prostituição, né? Não difere, né? Não. Então é sobre ambientes, né? Porque eu começo a conviver com pessoas, eu faço um negócio com pessoas de qualquer valor, de qualquer princípios, daqui a pouco o que mais que eu estou fazendo? Ambiente, né? Por isso que nós fizemos um podcast, porque eu falo, eu preciso... Por isso que é tão... Aquela frase, né? Veio na minha cabeça a frase do treine até se tornar. Treine até se... Amy Cuddy. É Amy Cuddy? Amy Cuddy. Não sabia. Treine até se tornar. Amy Cuddy, eu gosto do jeito que ele fala, Cuddy. Isso tem muito a ver com o ecossistema também, né? Sim. Muitas vezes a gente pode andar com pessoas que... Não é andar com pessoas, a gente tem que... Perdi o raciocínio. Treine até se tornar. Que incentivam, que estão à nossa frente. Isso. Que a gente modele essas Muitas pessoas. vezes isso, as pessoas que, eu não sou essa empresária hoje que fatura bilhões, mas eu preciso andar com pessoas que faturam bilhões para mim Ir em direção. ir em direção a para isso, eu né? ser inspirado, para eu ser contagiado por aquele ambiente, por aquelas ideias, né? Isso aí. É sobre isso. Por isso que a gente não pode ser o mais esperto da mesa, né? Tem que procurar mesas, sentar em mesas onde nós podemos aprender. Exemplo, esse meu amigo que fala assim, ele vai saber. Olha esse episódio, tá? É sobre isso. Sobre isso. Que eu dei o livro de presente, nós demos, né? Um livro do Kiyosaki de presente para ele, eu emprestei O Segredo da Mente Milionária para ele, disse, leia, tu tem que ler, porque tem verdades que não ajudam sobre dinheiro, tem verdades que não ajudam, verdades financeiras que não ajudam ali, crenças financeiras. Eu ia dizer isso, é crença? Né? Crença financeira, exato. Mas eu aprendo sobre espiritualidade, sobre muitas coisas. Com ele? Sim, mas é uma troca, né? É sobre isso. Então, é procurar ambientes que a gente faça troca. Ser intencional, né? No sentido de escolher os ambientes que tu quer. Intencional não é ser interesseiro, né? Não. Porque o interesseiro é o ambiente expurga, né? O interesseiro só quer sugar. Só quer sugar, não exato. tem a troca. Exato. A troca, o equilíbrio de troca, tu tem que dar e tu tem que receber. Em todos os ambientes que tu está, em todas as relações que tu tens, né? Isso aí. E equilíbrio de troca, a gente aprende, dentre outros lugares. Tem um livro que chama Dar e Receber, que fala sobre isso. E na constelação, né? Constelação sistêmica, que eles falam sobre equilíbrio de troca, que é sobre a dignidade, né? Sobre não tirar... Mas não vamos entrar nesse ponto agora, vamos voltar. Falou interesseiro, né? O interesse é intencional. Ser intencional não é ser interesseiro, tem diferença, né? Sim. Ser intencional é saber o que eu quero, saber dizer não para aquilo que não contribui para mim, para aquilo que eu quero. E ser interesseiro é eu querer sugar as pessoas, né? Querer entrar num ambiente só para sugar, só para querer tirar. A gente tinha, né? Um ambiente, algumas pessoas lá atrás, né? Interesseira que a gente até falava assim, não convida a pessoa, porque ela vem só para sugar, é aquela pessoa do churrasco, não esqueci a carteira. Nunca paga nada. Esqueci a carteira, ou... Sempre vai na onda dos outros, né? Aquele o mais popular é assim, o que tu vai pagar para nós hoje? Chega a ficar assim, me dá dor no pescoço. Sério, hoje, graças a Deus, a gente tem a maturidade e, como é que eu posso dizer? Maturidade e paz de falar assim,
Hoje Não nada. preciso conviver, né? Hoje nada. Na verdade, nem convive mais, né? Mas é sobre isso. Sobre a gente não aceitar ser explorado, ser sugado, pode ser, enfim, né? Mas ambiente é tudo, pessoal. Ambiente é decisivo nas nossas vidas, né? Sim. Os ambientes que a gente vive, Pra né? conseguir alcançar os objetivos que a gente quer, né? Porque o que acontece? Lembra como nós começamos aqui o episódio? Que a Marina falou, querido, maravilhoso. E eu falei, empresário, filho de Deus, amado, bonito. Tem gente que vai dizer, nossa, tá se achando. Tem gente que vai dizer assim, é isso aí. É isso aí. É com essas pessoas que eu quero conviver, com gente que se sente amado, que quando você disser, talvez, sabe, quando você disser assim com a sua empresa, por que existe, saiu tanto masterminds por aí, né? A necessidade do ecossistema, Exemplo, né? quando a gente frequenta lá, ou quando a gente vai lá no Giants, né? Pô, a gente pode falar de números, o quanto que a gente projeta para nossa empresa, o quanto que a gente está fazendo, o que que a gente está fazendo, quais são os nossos planos. A gente tem liberdade de falar, né? Isso. E às vezes a gente fala assim, e a gente olha para o lado e vê pessoas que estão fazendo muito mais, e eles dizem assim, nossa, tá fazendo pouco, poderia fazer mais, né? Não existe uma coisa do tipo assim, nossa, tá se achando. Por que tudo isso? Por que tu quer uma empresa maior? Por que tu tá fazendo isso? Por que tu quer ler livro só para se aparecer? Só pensa em dinheiro. Só pensa em dinheiro, entende? Então são esses ambientes que a gente procura, esses ambientes que contribuem pra gente, Que né? contribuem e, na verdade, são molas propulsoras, né? Pra gente crescer. Eu sempre falo que eu venho do Giants com aquela sensação de, meu Deus, eu posso muito mais, a gente tem capacidade de muito mais, as pessoas fazem muito mais. Porque às vezes no ambiente que a gente tá, e agora falando mais, tipo, a nível empresarial, assim, as pessoas se sentem mais solitárias, né? Por Sim. quê? Porque não tem com quem compartilhar sobre, sobre faturamento, sobre problemas, sobre várias Sobre coisas. desafio, sobre tudo, né? Às vezes as pessoas que tu vai compartilhar não têm discernimento, não têm maturidade, não têm inteligência emocional, não fazem nem ideia do que tu esteja falando. Então, esses ambientes nos proporcionam isso, né? Esse compartilhar, conhecer pessoas que vivem as mesmas dores que a gente, ou já viveram, ou podem nos auxiliar de uma forma mais leve. Exato. Né? De mostrar que é possível superar, de que é possível crescer. Exato. Exemplo de ambiente, né? Para que serve? Eu acho que no penúltimo encontro que a gente foi, um treinamento lá num hot seat, que é hot seat o quê? É uma cadeira quente, tá? A tradução onde que a gente partilha uma dor, uma dúvida, como empresa, e todos que estão ali, tem alguns empresários ali que eles vão dar opinião sobre o ponto de vista dele. Cada um dá uma opinião. Para quem já teve experiência naquela situação, para quem às vezes as pessoas já passaram por aquele desafio e eles vão nos instruir, nos ajudar. E eu vi um gestor de uma empresa lá que eles tinham 5 ou 6 fazendas. Nossa, e ele com problemas parecidos com o meu. Iguais, assim, putz. E alguns que eu já tinha superado. Uhum. E isso serve para quê? Para dizer, nossa, eu tô mal, mas tem gente pior? Não. É para dizer assim, todos nós temos problemas, a gente encontra a solução. Existe solução, pessoas já tinham superado esses desafios. Então, o ambiente é sobre isso, né? Ele nos ajuda. Se a gente for intencional e intenso, né? Se souber o que nós queremos. Se não, quem sabe eu vou ter uma empresa e vou continuar bebendo que nem eu bebi, continuar fazendo coisas, não vou cuidar da saúde, não vou cuidar da minha família. E o que vai acontecer? Se nós para nós concluir aqui e fechar esse episódio, se nós trazermos quantos empresários ou quantas pessoas que já cresceram, tiveram sucesso profissional sendo empresário ou sendo empregado, mas tiveram sucesso profissional, tiveram uma grande guinada profissional, vou falar de homens, tá? E trocaram de esposa. Eita, muitos. Muitos? Qual será que era o ambiente que eles frequentavam? Será que eles frequentavam um ambiente onde o valor era a família? Será que eles frequentavam um ambiente onde que o valor era a saúde? Não. Será que eles frequentavam um ambiente onde que dizia para alimentar o espírito, exercer a fé, ajudar o próximo? Será que eles frequentavam um ambiente onde que falavam que a gente cresce e a gente contribui, e a gente cresce e a gente se sente bem, a gente busca servir ao próximo? Será que esses homens frequentavam esses ambientes? Não, não.
Precisamos fazer mais alguma coisa nesse episódio? Eu quero uma coisa. Uma dica de livro. Uma dica de livro sobre ambiente? Putz. Não precisa ser sobre o ambiente em si. Cara, uma dica de livro. Mas acho que daqui a pouco sobre essa metanoia e sobre como se manter, sabe? Nisso, como criar mecanismos para... Eu acho que é a base, o quinto A. O quinto A do programa CAP, qual é que é? Responsabilidade. Hã? Autorresponsabilidade. 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 Exatamente isso aí. Exatamente isso aí. É isso? Exato. O poder da autorresponsabilidade. Sabe o que eu lembrei agora? De uma experiência minha que eu deveria ter uns 14, uns 15 anos, acho, por aí. No inverno, frio pra caramba, eu estudava de noite. Devia estar na quinta, sexta, devia ter uns 15 anos, por aí. Na sexta série, por aí. Que eu estudava de noite, então, no inverno, frio pra caramba, saí do colégio de noite, de ônibus, isso é sobre ambiente e autorresponsabilidade. Saí do ônibus, fui até na vila lá, desci, e aí meus amigos estavam onde? No bar. No bar. Acertei. No bar do morcego. Boteco. Bar do morcego. Bar do morcego. É isso aí. O bar do morcego existe ainda? Existe ainda. Pasmem. Mas é outro nome, eu acho. Agora. Não, agora é outro nome. Não é MV? Não, tá. E aí, o que acontece? Num ambiente menor que essa sala que nós estamos aqui, tá? Então eu sei qual é a história. Tinha uma mesa de sinuca. E como tava frio pra caramba, eles fecharam as portas. E nós estávamos lá dentro, né? E os meus amigos jogando. E daqui a pouco, não lembro qual é que foi a situação, eles se pegaram no pau. Começaram a brigar. Lá dentro. E não tinha pra onde correr. Sim, não tinha pra onde correr. Ambiente. Quem mandou ir pro boteco? Minha responsabilidade. Não apanhei, não tinha nada a ver, eu só tava olhando. Mas assim, era taco voando, bola de sinuca voando pra tudo que é lado lá, assim. E eu no meio, tentando correr pra onde? Nunca mais foi pro boteco depois da aula? Nunca mais foi pro boteco. Aprendeu. Aprendi. Na dor. Né? Na quase dor, né? Quase. Numa adrenalina tremenda. Mas isso é sobre ambiente. Isso é sobre ambiente, sobre os ambientes que a gente frequenta, sobre os resultados que eles podem nos trazer. Sabe que eu falando em ambiente, agora me veio uma coisa na cabeça. Eu treino de manhã cedo, né? Agora já não treino mais tão cedo, mas às vezes eu vou ainda 5h30, 6 horas. E normalmente na sexta-feira eu passo nesse horário para ir pra academia e tem um boteco aberto com gente. Que eu passo. Eu fico chocada. Qual é o resultado? Mas o que acontece? Imagina agora, vamos passar para o outro lado. Eu tenho essas viagens assim, sabe? Passa para o outro lado. Eles no boteco, te olhando pra academia, né? E eles vão falar assim, eu tô chocada. Eles não vão usar esse termo, né? Porque eles vão ser vaiados. Eles não vão falar, eu tô chocado. Essa guria não tem o que fazer? Mas não tem o que fazer da vida. Vai essa hora pra academia? Exato. Por quê? Aí vem outra chave para nós falar num outro episódio, mas já fica a deixa. Quem não tem a identidade forte já vai se abalar, quem sabe não vai na academia. Mas aí cabe a gente diferenciar. Com que base eles estão falando essa menina é louca? Com os olhos deles, né? Com a base deles. Com os valores deles. De estar no boteco 5h30 da manhã. Porque se eles estão no boteco 5h30 da manhã, eles têm valores, né? Eles têm que norteiam eles para agir dessa maneira. Sim. Pode ser diversão, prazer imediato, viver a vida como se fosse o último dia e uma série de coisas a mais. Mas isso é para um próximo episódio. Ambiente. Então, e é o ambiente deles, né? É o ecossistema deles. Já pensou se eles chegassem com um livro lá no boteco? Ser expurgados. Mas já pensou se o cara chega na academia às 5h30 da manhã bêbado? Não faz, é ambiente, não tem sentido. Ambiente. Então, pessoal, manda isso aqui para quem precisa entender sobre ambiente. Mudar o seu ambiente. Mudar o ambiente. Manda isso aqui, curte, compartilha. Cara, faz alguma coisa. Não basta, não queira ser egoísta de dizer isso aqui é só para mim. Não. Não seja cano d'água. Não seja cano d'água. É exatamente isso aí. Passe adiante. Retenha, reflita sobre isso aqui. Faz sentido para você? Compartilha, comenta aqui embaixo. Tem pergunta, manda aqui.
É isso. Não fique em cima do muro, porque segundo o Cortella e segundo a Bíblia, e o Cortella cita da Bíblia, os mornos serão vomitados. É isso. Haja. Valeu?